Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Sério com o Presbítero Leandro, o local que te leva mais perto do Senhor, através da Palavra de Deus, através de louvores e de cada vídeo que aqui é inserido para ministrar a minha e a sua vida, amém? Nesta tarde, eu quero falar um pouco com vocês sobre a importância e o poder do louvor, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou muito ligado a essa questão da música, né? Eu amo música, amo louvar a Deus. Antes mesmo, né, de eu ser convertido, de eu me tornar cristão, um servo do Senhor, eu já tinha essa ligação com a música, né? Vivia cantarolando para cima e para baixo. E agora, né, tendo uma visão apostólica, sendo servo de Deus, o que me alegra o espírito é poder louvar e adorar o Senhor através das músicas. E isso é muito importante. E quando nós aprendemos, né, e tomamos posse de que o louvor, ele não é somente uma música, mas sim uma arma que o Senhor nos entregou, né, criou para que nós possamos, além de adorá-lo, também lutar para vencer, nós damos mais valor, né, a esse instrumento que é o louvor, que é a nossa voz, que são os instrumentos, né, que é tudo aquilo que nós fazemos e que todo mundo conhece, né, como as aberturas dos cultos nas igrejas, né, um momento em que nós nos derramamos na presença de Deus para adorá-lo, em que nós somos ministrados a avançarmos, a seguir, a não desistir, a nos mantermos firmes na promessa do nosso Deus. Eu trago uma palavra hoje aqui que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, no capítulo 16, lá no versículo 14, a palavra começa assim: Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará, né, tocará a harpa, e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Traga-o a mim. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava dele. Amém? Antes eu quero dizer-lhes que aqui a palavra diz, né, que um espírito maligno enviado do Senhor estava com Saul. Para quem não conhece, eu vou dizer rapidamente que Saul era rei de Israel, porém foi ungido por Senhor, né, escolhido por Deus para se tornar rei de Israel. Porém, com o passar dos anos, Saul tomou-se posse da glória do Senhor, né? Deixa eu só arrumar aqui para não tampar o áudio. Tomou posse da glória do Senhor.
e tomando posse dessa glória, passou a fazer o que lhe agradava e não o que o Senhor lhe ordenava, não a direção de Deus. E certa vez Deus o mandou que fosse a Amaleque, né? Uma cidade onde só havia povo corruptos, cheio de pecadores, né? Tomado pelo inimigo, e deu uma direção a Saul para que ele os destruísse, mas destruísse tudo, tudo, não deixasse nada, nada. Saul foi até a essa cidade, destruiu o povo amalequita, porém tomou posse de alguns despojos, ou seja, de alguns itens, né? Gente, olha, eu tô aqui no Parque da Água Branca, na Barra Funda. Então é um parque onde os galos, as galinhas, os patos ficam entre nós. Então, se vocês ouvirem, tá, esses gritos de galo, não pensem que eu estou no meio da mata, numa fazenda, não. Eu estou no parque, aqui em São Paulo, na Barra Funda, e acompanhado dos animais de Deus. Amém? Então, eles estão fazendo parte, recebendo também uma palavra, uma ministração, em nome de Jesus. Voltando aqui ao que eu estava lhe dizendo, resumindo sobre a história de Saul, ele foi destruir os amalequitas, porém não destruiu o rei, né, perdão, não destruiu o rei Agag, e tomou posse de alguns despojos, né, de alguns itens, ovelhas, vacas, achando que estava fazendo certo, né, fazendo ali a sua vontade. Porém, Deus visitou a Samuel, que era o profeta da época, e disse que Saul o havia desobedecido, que ele já tinha se arrependido de ter ungido Saul como rei de Israel, e que ele, a partir daquele momento, o estava rejeitando a Saul, que ele iria tirar Saul do trono de Israel e colocar uma outra pessoa para ser rei, onde se inicia a história de Davi, que dentro de alguns anos se tornou rei de Israel, para honra e glória do Senhor. E foi um marco naquela cidade, nessa cidade histórica, né? Na história de Israel. Foi a liderança, o reino de Davi. E quando a palavra do Senhor diz, né, que aqui que um espírito maligno, né, vindo da parte de Deus, atormentava Saul, é justamente porque Deus o rejeitando, ele retirou de Saul o seu Espírito Santo, né, o seu espírito. Então, Saul, como era uma pessoa que não tinha, era desobediente a Deus, e a desobediência, a palavra diz que é símbolo, né, sinal de feitiçaria e não provém de Deus, é rebeldia. Ele foi tomado então por um espírito maligno. É a consequência quando nós perdemos o Espírito Santo, é podermos ser tomados por um espírito maligno. Amém? E esse espírito maligno atormentava tanto, tanto a Saul, que ninguém o suportava, ninguém o aguentava, né? Os próprios servos de Saul disseram: nós não aguentamos esse tormento, peça-te que vá atrás de um homem de Deus para lhe tocar harpa, que talvez isso te ajude, melhore o teu humor, o teu estado, né? E dessa forma foi com que lhe apresentaram a Davi, né? Davi já tinha um histórico perante ao Senhor. A palavra diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? E Saul, né, como um homem inteligente, sábio, o mandou buscá-lo para que ali eles pudessem se conhecer e ele pudesse tocar-lhe esse instrumento, a harpa, para ver se realmente ia dar certo o que lhe haviam sugerido. E assim foi. Aqui o versículo 16 é concluído. Perdão, o capítulo 16 se conclui aqui no versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ou seja, o louvor de Davi expulsava esse espírito maligno, esse demônio que tomava posse, que se encarnava, né? Possuía o corpo de Saul. Quando nós louvamos, abrimos a nossa boca para louvar e adorar o nosso Deus,
Isso mexe muito no mundo espiritual, né? Causa, como se possa dizer, um terremoto realmente no mundo espiritual, onde, né, os servos do maligno, né, os demônios, os principados e potestades, eles se estremecem, né, querendo nos atacar. Ou melhor, né, o nosso louvor fazem com que eles fujam da nossa presença, né? Isso significa que louvar não é somente cantar, né? Muitos acham que estar no ministério de louvor na igreja é apenas ter a vontade, saber cantar, ter uma voz bonita e ali ele é colocado. Não, é muito mais do que isso. Para estar num ministério de louvor é preciso, além de ser obediente a Deus, ser um servo fiel, né, em todos os quesitos, é preciso que você saiba, né, tenha conhecimento da importância do louvor, que não é somente uma canção, mas sim uma armadura, uma arma a nosso favor, para que nós possamos derrotar principados e potestades. Ou seja, a minha armadura, além da palavra de Deus, é também o meu louvor. E com o meu louvor eu posso entrar no terreno do inimigo e libertar os que ali estão presos. A palavra de Deus nos traz aqui no livro de Atos. Vamos lá, é lá em Atos, no capítulo 16. Coincidiu, né, sendo o capítulo 16 também. Gente, me desculpem, tá? Eu tô gravando aqui pelo celular, sem um suporte, então às vezes eu vou me mexendo aqui e acabo não prestando atenção para poder ler a Bíblia aqui, que tá, o telefone se mexe também. Então peço perdão, né, por às vezes cortar a imagem não tá sendo boa, mas a palavra de Deus é o que é o mais importante. Então o que eu estou ministrando aqui, que é o mais importante, que vocês possam escutar e receber essa palavra no seu espírito. Amém? Então aqui no livro de Atos, no capítulo 16, lá no versículo 25, a palavra diz assim, é uma passagem muito conhecida, tá? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A palavra não diz apenas só de Paulo e de Silas que o louvavam, mas de todos os prisioneiros e os cativos que ali estavam. O nosso louvor e a nossa adoração a Deus é capaz de libertar os cativos, nos dá poder e autoridade para mover no mundo espiritual. E com isso, abençoa a nossa vida e a vida do nosso irmão, a vida de toda uma congregação. Pessoas são curadas, são libertas de vícios, de maldições, de problemas emocionais, né? Depressão, vários tipos de doenças somente através do nosso louvor e da nossa adoração. Então, queridos, o que eu tenho para trazer a vocês a esse conhecimento é de que quando nós abrimos a nossa boca para louvar, não importa a afinação, se você tem o dom ou não, né? O dom para música, né? Para cantar, mas se o seu louvor está sendo entregue ao nosso Deus de coração, em espírito e em verdade, você pode ter a certeza e a convicção de que o mundo espiritual se estremecerá e de que o reino das trevas se decepará da tua vida e da vida daqueles que o recebem, para quem você está ministrando o louvor. E o Senhor se agradará disso e te honrará, fará da tua vida grandes coisas, em nome de Jesus. Assim como foi com o rei Davi, assim como foi com o apóstolo Paulo, né, que de um perseguidor dos cristãos se converteu a Jesus e se tornou um grande e conhecido e sábio apóstolo. Amém? Que você seja abençoado por essa palavra, que você tome posse do dom de louvar e adorar a Deus, independente de técnica, de vocação, né?
para o canto, o importante é nós abrirmos a nossa boca e louvar a Deus em verdade, sabe? Que saia lá do fundo do nosso coração. E o Senhor vai receber e vai fazer da tua vontade de louvar e adorá-lo grandes coisas. O seu maior dom, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus, uma ótima semana, um bom final de semana que se achega aí. Hoje é sexta-feira, que você consiga desfrutar na presença de Deus aí esses dias. E domingo não esqueçam, é dia de estar na casa de Deus. Se você não ainda tem um lugar de adoração, de busca ao Senhor, procure uma igreja mais próxima à tua casa e não deixe de estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.